Meta. Além. Noia, mente, metanoia. Além da mente, além do pensamento, mais longe do que estou, muito mais do que sou. Novas ideias, novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Expanda sua mente. Está no ar, começa agora mais um podcast Metanoia, esse, o Metanoia 25. Como sempre, você está convidado a, mais uma vez, expandir a sua mente. Meu nome é Lucas Vilches e como eu sempre falo e repito, e mais uma vez pela 25ª vez, estamos sempre juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda segunda, às 8 da noite, um novo episódio é lançado. Tanto no SoundCloud como no iTunes e em todos os aplicativos de podcast aí do seu celular, ou se você navega pelo desktop, enfim, procure a gente, acompanhe a gente. Se ainda não ouviu os outros primeiros 24 episódios, já fica o convite. Entra lá, ouve tudo que a gente fez e se você tiver alguma sugestão, crítica também, não tem problema, um convite, um pedido, enfim, fale conosco, mande um e-mail, podcastmetanoia@gmail.com. Não deixe de participar, porque na verdade nós fazemos isso para que você esteja cada vez mais próximo da gente. Já teve gente que mandou e-mail com um pedido de conteúdo, com dica, com sugestão, até com pedido para vir assistir a gente gravando aqui, enfim. Faça parte da família Metanoia você também. O tema de hoje é reino e trabalho. Reino e trabalho. A gente ia falar sobre liderança essa semana, mas a gente resolveu preparar um tema mais especial para falar sobre liderança e voltamos com liderança daqui a algumas semanas. Hoje a gente vai falar sobre reino e trabalho, mesa já colocada, convidados prontos, olhando os últimos textos que vão falar. Começo com ele, como sempre, o primeiro que eu apresento, meu parceiro que está à minha frente, tá, Rodrigo? Você está à minha frente, não ao meu lado. Rodrigo Maciel, seja muitíssimo bem-vindo. Valeu, Lucas. Eu primeiramente quero pedir pro Juan, nosso técnico aqui, mutar, deixar mudo o microfone então, do Lucas aqui. Fala pro microfone que provavelmente isso que você falou ficou bem baixo lá, porque você falou errado. Ele tá muito bocudo. E aí eu não consigo dar as minhas declarações aqui em função da apelação dele. Mas eu amo demais o Lucas Vilches. E mais uma vez é muita alegria estar junto com vocês aqui e na companhia de você que ouve a gente, de qualquer um dos meios de comunicação aí, das ferramentas pelas quais você acessa o nosso conteúdo. E eu tenho certeza que esse podcast de hoje vai ser muito aplicável à sua vida prática, então esteja com a gente até o final que vai ser bênção para você. Ao seu lado, mexendo nos últimos conteúdos, deu um enter, deu um tab, alt, espaço, mais Tamo um aqui. Enter. Felipe Tonasso, bem-vindo mais uma vez. O clima tá tranquilo, tá tranquilo, favorável também. E a gente tá feliz de estar aqui mais uma vez e é muito bom poder voltar. Vocês não queriam que eu falasse isso, né? Ele só faz essa piada, você sabe, né? Ele faz a mesma depende piada. Do cenário, né? Aí ele faz essa piada. Mas enfim, é bom voltar agora. O Brasil começa a trabalhar depois do Carnaval e o reino de Deus não para. E a gente poder falar de um assunto desse que, na minha opinião, é uma das crises dessa geração que a gente está vivendo. Vai ser muito legal com essa mesa aqui repleta de pessoas especiais também. E você vai apresentar agora. Acho que vai ser bem legal esse papo. Bom, bem-vindo. Continue com a gente. Legal. Ela já esteve conosco e voltou. Foi a primeira mulher a estar no Metanoia. Foi a primeira mulher, quebrou um paradigma no Metanoia. E aqui está mais uma vez Marcele Fradeschi. Bem-vinda, obrigado por ter aceito mais uma vez nosso convite. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui de novo com vocês. Muito legal. Eu gosto de você falar Rodrigo quando eu escuto. Ele tá sempre vendo, fala. Hoje as pessoas gostam disso, todo o Rodrigo. movimento que ele faz, aí a expressão facial pra fazer Rodrigo Maciel. É insano. As pessoas gostam, Rodrigo, isso é popular, Rodrigo. Tá. Isso é legal. Tá bom, Lucas. Bem-vinda, Marcelo. Obrigada. E você trouxe agora uma colega. Sim, trouxe que uma veio amiga a primeira minha. vez.
e que agora vai ter que voltar mais vezes. Júlia Aldi, bem-vinda também, com certeza vai trazer muito conteúdo pra gente aqui. Detalhe que a Júlia é radialista. Ixi, então manda, Júlia, manda aquela voz assim, moderna. Falou, né? Antes de vou revelar as coisas, vou começar a revelar tudo aqui. Vai ser um livro aberto esse livro. Ele chegou e falou assim: ela é radialista, vamos tirar o Lucas, porque a voz feminina é muito mais legal, não sei o quê. Quer me derrubar. Não, na verdade é um teste, você não sabe. A gente tá colocando a Júlia pra fazer um teste. Esse é o primeiro teste da Júlia. Se a Júlia for bem hoje, pessoal, você que tá assistindo, ouvindo, preferir a Júlia, manda um e-mail pra gente. A Júlia vai assumir o comando do Metanoia. E tem um detalhe muito legal aqui. Tem um detalhe muito legal, ô Tonasso, que é o seguinte: na semana que vem o Lucas não poderá estar na gravação. A Júlia é contratadíssima. Júlia já está. Esquema já, Júlia. Contratado. A placa vai estar em manutenção, vai? Pena. Tô sentindo um apego do Lucas. Júlia, aqui. Sentiu um apego. Sentiu um pressão, apego. tá, Júlia? Não, é um prazer estar aqui, mas eu prefiro que você também esteja. Já começou bem. Começou Os muito. meninos bocudos. Viu, pessoal, como ela é educada? Já começa em a votação. Quem você quer que saia do Metanoia? Se você quer votar na Júlia, tá bom, já entendeu essa piada sem graça. Vamos lá. Bom, piadas à parte, vamos falar de coisa séria, coisa relevante. A gente vai conversar sobre reino e trabalho. E pra gente começar e já começar dentro do tema, eu queria perguntar pra vocês, que são profissionais e que vivem essa vida aí no mundo e que tem que compartilhar uma série de coisas. Como ser cristão, como aplicar a nossa fé dentro do trabalho, dentro do cenário onde nós estamos alocados? Essa pergunta já? Já, agora. Já. Não, acho que é legal apresentar um pouco da galera, o que eles fazem aqui, né? Eu, por exemplo, sou pastor, trabalho numa comunidade religiosa, meu trabalho é o meu ministério e acho que o desafio nosso desse bate-papo é transformar, né? E como transformar nosso trabalho, nossa vocação em ministério. Então eu sou pastor, mas se puder apresentar rapidinho, acho que é legal o pessoal que está ouvindo saber o que vocês fazem, né? Eu sou o Rodrigo, né? Você que já conhece minha voz aí. Se você não conhece, está ouvindo pela primeira vez. Meu nome é Rodrigo Maciel. Eu sou empresário, tenho 2 empresas, na verdade, que eu administro. E, na verdade, eu considero isso a minha ferramenta para ganhar o meu ganha-pão, né? A forma de fazer dinheiro. Porque, na verdade, a minha vocação, eu já entendi que é cuidar de pessoas, é cuidar de gente. Eu me vejo como um pastor leigo, literalmente, embora a minha função no mercado de trabalho esteja determinada como administrador de empresas, das empresas pelas quais Deus me confiou, e as pessoas, as equipes que Ele confiou para trabalhar comigo. Então, basicamente, é isso daí. Bom, eu sou a Júlia, já falaram que eu sou radialista, eu também sou audiodescritora. Se vocês não sabem o que isso significa, é um recurso de acessibilidade para deficientes visuais. Legal. E também atuo como coach. Legal. Quebrou o Lucas, cara. Quebrou o Lucas. Desculpa, pessoal. Desculpa, mas eu queria falar pra quem tá ouvindo que assim, pra mim, eu já votei. Já cliquei aqui. São 2 votos aqui. Eu vou embora. Se a gente ganhar o voto da Marcele, acabou. E aí, Voltei na Júlia. Voltei na Júlia. E aí, Marcele? Então, eu sou formada em produção editorial e a semelhança do Rodrigo, que eu me identifiquei com a fala dele, também me sinto sempre me senti vocacionada a cuidar de pessoas e por conta disso eu migrei o meu trabalho para a área de coaching. Também sou formada, sou Master Coach e cada vez mais eu tento significar essa missão em prol do reino de Deus. Então eu tô sempre adaptando, então parece que eu tô em constante mutação profissional. Isso daria um bom podcast, né, Marcelo? Tentar entender como conciliar carreira e coaching, né? Muito bom. E reino de Deus, na verdade. Exatamente. Reino de Deus. Tema muito podcast bom. Quem legal, sabe, né, Lucas, um dia a gente... Vamos fazer, vai ser bom. Tá? Uma bela sacada sua uma bela agora. sacada. Lucas, você é um cara também que tá no mercado de trabalho. Deixa eu fazer essa parte que pra você não pode fazer, né? Você também trabalha numa empresa, tal, pra quem não sabe... Trabalha como jornalista. Sim. E aí, você trabalha... Sou jornalista, formado em jornalismo. Editor também, né? Sou roteirista na TV Record. E trabalho com vídeos, produção de vídeos, roteiro de vídeos e histórias. E tô começando a migrar, além desse dom que eu gosto muito de vídeo e de falar e de comunicar, tô começando um projeto aí com um livro agora. Vou ver se eu escrevo um livro esse ano. Então...
nessa caminhada aí de comunicação? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar um pouquinho aqui no início da tua fala. Você falou um pouco como conciliar, você já jogou a pergunta que é o podcast, né? Como conciliar fé, o reino, com trabalho, carreira. Eu vou falar um pouquinho do trabalho, quando que ele nasce esse conceito de trabalho. Acho que é legal a gente começar por aí. A ideia do trabalho é uma ideia que muitos associam trabalho a uma grande desgraça necessária. Tipo, eu tenho que trabalhar para poder conseguir ganhar alguma coisa para comer, para poder viver num mundo que funciona desse jeito, né? Mas o trabalho, ele começa com uma grande bênção de Deus, na verdade. O trabalho foi dado para o homem antes do pecado. Isso é legal você saber, né? Como introdução aí, Gênesis 2,15 vai falar: o Senhor colocou o homem num jardim, né? Deu um jardim para o homem cuidar e falou: eu vou sujeitar esse jardim para você, você vai cuidar, cultivar. A ideia de cultivo é a ideia de que você vai, fazer a manutenção desse processo. E eu tô te convidando para continuar essa criação comigo. Na verdade, você vai continuar criando comigo, nomeando animais, enfim, tem todo um processo que dignificava o homem. E a palavra trabalho, é legal a ideia de onde ela vem, né? Você que faz isso, né, Lucas? Às vezes mostra de onde vem a palavra, vem da palavra tripalium, que era um instrumento de tortura romana. Né? Tipo, os romanos usavam um instrumento que se você procurar no Google aí, tripalium, é um instrumento que se amarrava a pessoa como se fosse num tripé mesmo assim. E era um instrumento de tortura. E daí vem a palavra trabalho. Então, talvez a gente até brincando com isso uma vez, batendo esse papo, talvez seja por isso que é tão torturante a gente acordar na segunda-feira para fazer algo que muitas vezes não faz sentido para muita gente, né? Uma vez eu vi uma definição que diferenciava ocupação de trabalho, de emprego, vamos chamar assim, tá? Ocupação de emprego, de carreira e de vocação. Então a definição é mais ou menos assim: ocupação é o que eu faço, mas eu não gosto de fazer, mas eu faço para ganhar dinheiro. Então essa é a minha ocupação. Meu emprego é aquilo que eu faço porque eu tenho habilidades. Então eu, entre aspas, estou colocando aqui, né, alugo minhas habilidades por 8 horas por dia para uma empresa. Então ela me paga. Eu até gosto daquilo, tenho habilidade para aquilo, né? Não é minha ocupação, eu não vendo um produto que eu não gosto só para poder sobreviver. Não, eu alugo minhas competências e faço aquilo. Carreira é quando eu consigo juntar o que eu gosto de fazer com aquilo que eu tô fazendo. Eu sou recompensado e gosto de fazer aquilo. Por exemplo, eu vou pra praia nas férias, levo um livro de teologia e tô lendo, alguém fala: cara, mas você até aqui na praia lendo teologia? Não, é que, cara, não é meu trabalho, eu gosto de ler isso aqui, eu consigo ter uma carreira. E já a vocação, né, a pessoa que definiu, ela disse assim: vocação já é um conceito muito mais profundo, e usou uma frase que eu vou deixar aqui, diz assim: a vocação é quando eu me entendo expressando Deus no mundo, é a maneira pela qual eu expresso Deus ao mundo. A vocação tem a ver com quando as minhas potencialidades e as minhas habilidades, elas cruzam com a necessidade do mundo, alguma necessidade que ganha meu coração, ali está a minha vocação. Eu acho que a gente pode aqui gastar tempo falando de emprego, de ocupação ou de carreira, ou também falar da vocação, que a gente vai acabar chegando lá. Então é legal conceituar isso, acho bacana saber que Deus deu essa bênção e depois da queda, o trabalho foi considerado uma imperfeição, foi considerado algo servil, reservado para escravo, né, para escravo. Hoje, na nossa geração, o trabalho é considerado autorrealização. Ele saiu dessa ideia de serviçal, o dono não é mais aquele que só que... Não, quanto mais eu trabalho, mais eu sou reconhecido. Então, hoje, não é mais a minha identidade que se revela através do trabalho, é o meu trabalho que diz quem eu sou. Quanto mais eu produzo, mais eu sou alguém. Quanto mais eu mostro meu potencial de bater meta e alvo, mais eu sou. E eu vou me definindo pelo trabalho. Então acho que aí começa uma crise entre realização de fé em Deus e reino e quem eu sou, a minha identidade. Essa coisa que você falou tá tão enraigada na nossa cultura que hoje as pessoas se apresentam e elas são apresentadas pelo que elas executam profissionalmente. Quem então, você é se tornou o que você faz, exatamente. Né? Exatamente. Então, essa aqui é a Júlia, ela é radialista. Esse aqui é o Tonasso, ele é pastor, né? Então, a sua profissão se tornou quem você é. E aí gera uma crise. Exatamente. Uma vez a gente discutiu isso ouvindo, talvez um podcast também, né, Rodrigo? Quando a gente, ouvindo um pastor falar o seguinte, que uma das grandes crises hoje não é uma crise de carreira nem de competência que a gente está vivendo. É uma crise literal que a gente fala o tempo todo aqui, de identidade. Porque
a gente não vai ser definido por aquilo que a gente faz, né? A gente é algo primeiro em Deus, no caso do reino, e pela fé sabemos que somos, e vamos tentar traduzir quem somos através daquilo que a gente faz. Então o ponto, como o Lucas perguntou, existem várias possibilidades de eu conciliar isso, né? Então eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, como que vocês entendem, como que vocês conciliam também um pouco disso de fé e trabalho. Eu dei essa introdução geral em relação ao trabalho, que é bacana saber que é uma bênção, e Deus acho que tem um propósito claro com o trabalho, né? Bem específico, né? E aí? Então, eu pensando um pouco aqui enquanto você ia falando, até fazendo algumas pesquisas, eu penso o seguinte, que além dessa crise de identidade, né, da gente às vezes querer fazer do trabalho aquilo e determinar a nossa identidade a partir daquilo, a gente já estudou aqui a respeito da nossa identidade. Então a gente vai tentar, a partir do pressuposto que a nossa identidade já está resolvida. Pelo menos na minha declaração, nas coisas que eu falar aqui, eu já vou partir do pressuposto alguém que é cristão, que a identidade está resolvida, porque senão a gente fica muito repetitivo, né? A gente já falou disso no podcast de identidade, pode ser que eu volte, então se você que está ouvindo, me ouvindo aí, se eu for repetitivo aqui, por favor me perdoe, mas eu vou tentar partir do pressuposto de que a gente já está resolvido do ponto de vista da identidade. Então eu acho que a primeira coisa que a gente poderia pensar a respeito do que não ser no trabalho, do que não fazer, né? Porque a gente pode classificar várias coisas aqui que a gente deve fazer e vai variar muito de trabalho para trabalho, de posição para posição, de função para função, mas uma coisa é fato, aquilo que a gente não deve fazer, né? Então quando a gente vai a um ambiente de trabalho, porque se a gente está querendo harmonizar o reino de Deus com o trabalho, então há coisas que de fato não se conversam. Por exemplo, um cara ganancioso e egoísta, que só pensa nele mesmo, não vai conseguir significar nada dentro do trabalho de reino de Deus, já pela sua característica de ser ganancioso e egoísta, percebe? Então tem uma série de coisas que o próprio mercado não valoriza muito. Por exemplo, nenhuma empresa quer um funcionário que seja ganancioso e egoísta. Nenhuma empresa quer. Algumas até prezam a pessoa querer mais, querer galgar novas posições, que é aquela diferença, o nome disso, né? de ambição, né? Eu quero alguém ambicioso. De ganância, né? Para ambição. Às vezes você tem o cara ambicioso, a empresa até valoriza isso, mas o cara ganancioso, que ele está disposto a quebrar qualquer que tiver na frente para poder ganhar e assumir a oferir uma vantagem sobre o outro, então teoricamente essa pessoa na verdade não está revelando o que o reino de Deus é no trabalho. Então há uma série de comportamentos que a gente acaba adquirindo pela vida em função da nossa crise de identidade, não saber quem a gente é e tal. Então, partindo do pressuposto que eu já resolvi a minha identidade, talvez eu possa fazer uma pergunta: que coisas eu não devo fazer? E aí, cara, eu não devo ser ganancioso, aí eu devo estar disposto. E aí tem um texto bíblico que eu acho bem massa, que pode ajudar a gente a significar como a gente deve agir no trabalho aqui, que diz assim, ó, tá em Filipenses 2, de 3 em diante, diz assim, ó: nada façam vocês por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Então já começa num ponto aqui. Se a gente for fazer o ponto e contraponto, né? Não ser ambicioso nem egoísta, não fazer coisas por vaidade, querendo oferir cargos e fama e etc., mas humildemente considerar as outras pessoas superiores a si mesmo. E aí ele continua o texto dizendo: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Então, você que trabalha num ambiente onde, sei lá, ou é colegas de trabalho, ou são fornecedores, clientes, aqui tem um exemplo claro para mim. Para você que é empresário como eu, aqui tem um exemplo claro aqui. Por exemplo, assim, considere os seus interesses, não considere apenas seus interesses, mas os interesses do outro também. Quando a gente vai fazer negócio, muitas vezes a gente está de predisposto, inclusive, a colocar uma margem de lucro muito acima do que para obter a vantagem, porque muitas vezes o lado de lá está desprevenido e a gente quer cobrar a mais de um serviço e o lucro quase que desonesto em função do produto que você oferece. Então aqui ele fala de você
não só considerar os seus interesses, mas os dos outros. E aí ele continua dizendo assim, ó: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a tomar forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, eu acho que esse texto, ele traz ponto e contraponto daquilo que não tem nada a ver com o reino de Deus no trabalho. Então, cara, eu não posso agir por ambição, eu não posso ser egoísta, eu não posso agir por vaidade, eu tenho que ser humilde para considerar os outros superiores a mim mesmo, eu tenho que cuidar para não ficar de olho só nos meus interesses, mas cuidar dos interesses do outro. Então, essas coisas talvez sejam um bom caminho para que o reino de Deus seja inserido no trabalho, na minha opinião. Em resumo, o que você está falando se você está representando um reino, você tem que estar de acordo com os valores desse reino, tem que agir de acordo com os valores desse reino, e não o contrário, né? E até você apresentou uma vertente, por exemplo, do seu agir, né? Do que você é, de como você faz, e também tem relações... Tem momentos em que o trabalho te leva a agir contrário àquilo que você é. Identidade de filho de Deus. Eu vou dar um exemplo básico aqui da minha mãe. A minha mãe era contadora e ela trabalhava numa empresa que ela tinha que maquiar os balancetes. E era o trabalho, era a função dela executar isso ali dentro da empresa, porque a empresa colocava essa função para ela. E aquilo incomodava, porque estava contra... os valores, né, do reino que ela representava. Até que chegou um momento que ficou insustentável e ela realmente optou, apesar do trabalho estar provendo o sustento, por firmar os valores do reino que ela estava e falou, não, infelizmente eu vou ter que me desligar. E às vezes acontece um conflito desse, né, em relação ao trabalho. Então eu penso que esses valores eles são fundamentais para a nossa conduta dentro do trabalho e até para balizar o nosso tipo de trabalho, o que a gente executa ali. Perfeito. E o que eu percebo nisso que você falou, tem outro amigo meu que também abriu mão de um trabalho muito pelo que ele tinha que fazer na hora de fazer as negociações, tinha que inventar mentiras e tudo mais, e ele suportou aquilo por muito tempo. Então, talvez a pessoa que esteja ouvindo a gente diga que, poxa, mas eu acho que é normal, porque faz, sei lá, vai ter gente que vai falar faz parte do jogo, poxa. O mercado é assim. Tem gente que me rouba de um lado, eu tô aqui ajustando do outro, só para ajustar a balança do comercial. Aquele assim, o governo me rouba tanto imposto, então eu faço minha parte que eu dou um jeito, né, para tentar sobreviver. Assim, ou na pior das hipóteses, é tipo assim, o chefe mandou eu fazer. Exato. E eu vou fazer. E aí o que eu penso, o grande ponto que eu penso é que assim, o problema tá no que o Rodrigo falou antes, né? Se a pessoa não conseguiu pensar nisso como um grande problema, é porque ela ainda não está alinhada com a identidade de filho de Deus. Porque uma pessoa que tem esses valores que a Marcele trouxe, automaticamente, cedo ou tarde, ela vai ter que observar isso e falar, cara, tá errado. Por mais que isso me dê dinheiro, me dê fama, me dê sucesso, isso está totalmente contra o que eu gostaria de viver na prática, né, de Deus. Exatamente. É louco que esse papo, religião, trabalho, assim, vamos colocar assim, eu acho que só tem duas religiões no mundo. Tem a religião do eu e a religião centrada em Deus. Tudo que você pode reunir e resumir vai cair assim. O quanto eu me centralizo nos meus sonhos, no meu desejo, naquilo que eu sei que é correto, a partir dos meus valores, e naquilo que Deus pede para eu fazer, né? Do que Ele tem de plano, de propósito para o meu trabalho. Karl Marx, quando ele fala de capitalismo, ele vai falar que o capitalismo tem um espírito religioso. Isso é bem interessante de pensar nisso, né? Ele trata, assim como Jesus tratou o dinheiro como divindade na Bíblia, dando o nome a ele de Mamon, né? Riqueza se tornou Mamon, então ele atribuiu ao dinheiro status de divindade, personificou o dinheiro, ou seja, ele tem uma relação com a gente, é diferente, não é só uma coisa, ele tem um poder espiritual. Jesus falou isso, não foi qualquer pensador, e aí ele sabia o que estava falando.
Então Marx fala que o capitalismo tem um espírito religioso, e o capitalismo foi chamado por Marx de religião da vida cotidiana. Era a religião da vida cotidiana. Era mais ou menos assim, ó, o protestante, na época ele estava fazendo uma análise da sociedade, ó, o protestante vai para a igreja no domingo, ele serve a Deus lá, só que a religião diária dele é outra. Sim, o tempo, né? Só você a religião diária dele é outra. Então assim, a sua religião, você vai à missa, você vai ao culto no sábado, ao domingo, ou no domingo, mas a tua religião diária é outra. 8 e aí, horas por dia. é uma das frases que eu até marquei na época, foi uma aula que eu tive sobre, literalmente, teologia e capitalismo. E aí uma das frases que ele fala é a seguinte, ele fala assim, o mercado é um Moloque, ou seja, um deus que exigia sacrifício. Na época bíblica, o Moloque era um deus. Ele é um Moloque que exige o mundo inteiro como sacrifício devido. Então assim, o mercado, o capitalismo vai te cobrar o mundo inteiro como sacrifício. Tua vida vai ser sacrificada no altar de Moloque. Isso é uma fala do pensador que articulou esse processo, e Jesus já tinha falado isso. Ele falou assim, não dá para servir dois senhores. Entendeu? Ele falava isso, porque você vai sacrificar a sua vida para um deles, né? Isso é tão pesado, que você que tá ouvindo a gente fala assim, tá, cara, vocês estão falando de um conto de fadas, entendeu? Porque o mercado é cruel. Para ser empresário e sobreviver hoje, não dá para ser 100% honesto. Tem muita gente que pensa assim, para trabalhar numa empresa e não ter participação no que a empresa faz, seja na cosmovisão da empresa, ao promover o lucro indevido, ou ser um lucro extremamente egoísta, que não pensa na comunidade ou no reino, em nada. Cara, como é que você lida com isso? Você fez uma faculdade, você se graduou, você fez MBA, você fez coaching, cara, para bater suas metas, você saiu lá, traçou seus planos. Como é que você lida com isso, entendeu? Aí um jeito de olhar para isso, tem várias formas, né? Um jeito de olhar assim, Deus tem um propósito pro trabalho. Ele te colocou no mundo por um propósito. Eu ouvi uma definição bem simples que fala assim, trabalho é a maneira que Deus usa para você organizar o caos do mundo. É a maneira que você pode ajudar Deus a organizar o caos do mundo. Então um cara que faz tecnologia, de certa forma, e essa tecnologia é usada para qualquer coisa que seja boa, né? Pode ser qualquer coisa que traga benefício pra gente. Cara, esse cara ajudou a organizar um pouco do caos do mundo. O cara que cria um aparelho que mede uma situação que pode me ajudar a diagnosticar algo. Cara, esse cara ajudou a organizar o caos do mundo. O cara que ajuda a organizar a velocidade de dados, o trânsito, o Waze. O cara que fez o Waze, cara, ele ajudou a organizar o caos do mundo. Certo, ele me fez chegar mais rápido nas minhas visitas pastorais, entendeu? Tô querendo dizer assim, que esse cara não sabe, mas ele é um agente do reino quando ele faz aquilo para ajudar as pessoas a organizar o caos do mundo, né? Porque a gente tem que entender o trabalho na perspectiva do reino de Deus. O reino de Deus foi estabelecido por Jesus e houve uma queda. Houve um príncipe desse mundo, ele está atuando nesse mundo, as forças desse mal atuam no mundo. O cristão é o referencial de reino colocado nas diversas profissões para ajudar a trazer esse caos de volta à redenção, né? Muitos teólogos do trabalho e da teologia falam que o trabalho é o jeito de a gente usar nossos potenciais que Deus nos deu para redimir o mundo, para redimir a criação, para redimir o sofrimento. Esse termo é muito usado. O meu trabalho tem uma proposta redentiva para o mundo. Então, como pensar isso? Você que está na sua carreira, você que está ouvindo a gente no carro agora, no podcast, sentado em algum lugar, cara, o que você faz para primeiro ajudar a organizar o caos do mundo e para ajudar a redimir as pessoas, a criação de Deus com as suas vocações? Porque uma coisa é certa, o Rodrigo já introduziu, se você pensa só na tua carreira, no teu benefício, naquilo que você vai construir como teu reino, a Bíblia vai dizer claro para você, cara, não junta tesouros na terra. Jesus é claro a falar, no mesmo capítulo que ele fala que não dá para servir o dinheiro, fala, você tem que juntar tesouro no céu. Os pagãos fazem essas coisas, os pagãos se preocupam com isso. Você é um agente do reino de Deus, você se preocupa com outra coisa, o seu trabalho é para outra coisa. Por isso, Lucas, eu acho que tem uma crise, cara, instaurada assim, cara, todo cristão que leva Jesus a sério e o chamado do evangelho a sério, se você tá ouvindo a gente e leva a sério o que Jesus falou, cara, você não pode estar focado na sua carreira, pra tua glória e pro teu reino. É muito anti-reino. Até porque é muito você acabou de falar, né? Essa proposta do sucesso sem pensar na glória de Deus, entendeu? Você citou o cara que fez o aplicativo aí, né? Mas você pensa, alguém financiou o aplicativo do cara. Sim. E quem financiou foi o capitalismo, de uma forma direta ou indireta. Claro, a gente... Então é uma crise que ela tá instaurada. Você não muda o sistema. E não dá pra você mudar o sistema porque ele tá ali, mas enfim, você pode... E aí que eu acho que é onde entra a mentalidade, sabe, de filho de Deus e de reino de Deus, quando você entende que você é um representante da família de Deus e você está no mundo para que o milagre que Deus quer trazer na vida das pessoas seja entregue para aquelas pessoas através de você, então a coisa muda um pouco. O que eu acho que é um grande desafio, a grande barreira
que impede a gente de agir dessa forma no trabalho? Mesmo a gente que já entendeu que é filho de Deus, mesmo a gente que já entendeu qual que é o propósito da nossa vida, por que a gente tá aqui, qual que é o maior impacto? É a ansiedade, na minha opinião. Por quê? Porque por que você tem dificuldade de não pensar em si mesmo no trabalho? É o medo que vai faltar, meu. É o medo que vai faltar. Exatamente. Vai Imagina faltar. a situação, ó. É a seguinte situação no trabalho. Não é rara, porque você deve ter passado por uma situação semelhante no teu trabalho. Se não passou, alguém que você conhece talvez tenha passado. Imagina a situação que o seu chefe chega pra você. O seu chefe, Lucas, chega pra você e diz assim, ó: Lucas, eu tenho uma promoção aqui pra promover pra chefe do departamento da sua área, e eu tenho você como um candidato e o fulano de tal como um outro candidato. Você vai decidir, você, Lucas, vai decidir quem que vai assumir essa vaga. Qual a sua decisão? Depende de muita coisa. Depende de muita coisa. Num primeiro momento, né? Todo mundo quer uma Todo promoção. mundo quer a promoção porque você quer resolver mais, mesmo até com bons motivos, né? Boas motivações. Você fala, não, porque se eu ganhar mais eu vou poder contribuir mais para o reino de Deus, fazer justiça da vida de mais gente, etc. Mas será que a gente seria capaz de dizer, se a opção é minha, pode dar promoção para ele porque eu tô bem resolvido em Deus, mano? Sabe que ele me sustenta, né? Ele que me sustenta. É ele que me sustenta. Não, o que eu tenho já é suficiente, entendeu? Pra eu cumprir o propósito dele. Isso é muito surreal. É. E aí, isso é assumir, quando a Bíblia vem e traz aquele conselho, né, bíblico da parábola que Jesus fala que se você fosse sentar a uma mesa, pegue o lugar de menos destaque, né? Para que você não passe uma vergonha no momento de estar sentado no lugar que não é seu. E ao mesmo tempo estando no lugar de nenhum destaque, na hora que você for chamado para um local de destaque, haver honra no processo. Então talvez na primeira oportunidade você deu a promoção pro cara que tá do teu lado, mas numa segunda possibilidade talvez Deus tenha, o que Deus tem para você era maior do que aquilo, né? Então eu acho que o primeiro ponto é a ansiedade. Por que a gente não consegue fazer? Porque há uma necessidade de eu crescer rápido, conquistar rápido, comprar carro rápido, comprar casa rápido. Eu tenho que fazer tudo rápido, tudo rápido. E aí eu vendo os meus valores para que eu tenha rapidamente os resultados que eu planejei, entendeu? Então eu acho que o primeiro impacto é a questão da ansiedade, sem sombra de dúvidas. Então eu acho que isso impede a gente, mesmo como filho de Deus, mesmo tendo assumido a nossa identidade, a gente ainda quer conquistar muitas coisas nesse mundo e tal. A segunda barreira que eu acho é não conseguir enxergar o trabalho como algo espiritual. Porque veja só, se a gente entendeu que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas seres espirituais vivendo uma experiência humana, se a gente chegou a essa condição, a gente entende que esses 80, 90 anos, sei lá, que a gente vai passar aqui como seres humanos, ele é passageiro. Sim. E tipo, o que eu vou conquistar aqui, tipo, dane-se, entendeu? O que eu vou conquistar aqui. O que eu vou conquistar aqui vai ficar pras traças comer. A Bíblia diz isso aí. Os tesouros que eu posso oferir no céu, que é gente transformada, gente que eu pude amar e etc. Isso vai ser muito maior pra eternidade do que todo o império que eu construí aqui. Então, para mim, os dois grandes fatores que dificultam a gente, mesmo tendo entendido a identidade de filho de Deus, de colocar isso em prática, é a nossa ansiedade de conquistar coisas nesse mundo, que está em função de não entender a vida como algo espiritual e de entender a vida limitada aos meus 80, 90 anos que eu vou estar aqui, entendeu? Então eu preciso conquistar tudo rapidão, porque quando eu ficar doente, aí eu já gastei tudo que eu tinha que gastar. E eu acho que o grande ponto também, e eu tenho conversado disso muito lá no meu trabalho, com várias pessoas diferentes, é que as pessoas estão numa crise e que acho que esse é o ponto central que traz a solução ou a possibilidade de uma solução, que é o lance de, por mais que gostem e que consigam ser reflexo de algo bom dentro do trabalho, etc, etc, elas percebem que o tempo que elas gastam dentro daquele local limita elas ao alcance que elas poderiam ter. Sim. Entende? A maioria porque assim, fala isso. Uma experiência minha, quando eu comecei a frequentar mais assiduamente a igreja, me batizei, etc, etc, eu tinha tido como foco da minha vida, entre aspas, ser Cristo no meu trabalho, assim como eu era Cristo em casa, etc, etc. E aí do ano passado pra cá, eu comecei a entender que isso é teoricamente muito, entre aspas, simples. Porque eu vou buscar uma melhor maneira de ter uma postura que é agradável dentro do meu trabalho. Porque
Porque você ser Cristo no trabalho, por mais que você tenha que às vezes contrapor uma posição da empresa, de um chefe ou tudo mais, é gostoso. Porque você é uma pessoa que é bem vista. Tô colocando como a sociedade vai ver isso. Você é uma pessoa que é legal. Você perdoa, né? Perdoa. Você dá o lugar na Nossa, fila. como ele é legal. ele não reclama quando tá tudo caindo. Ele não reclama que não tem prazo pra fazer as coisas. Então fica uma coisa tipo... Ele passa a promoção pro legal. amigo dele. Esse cara Exato, é surreal. Esse cara tá em gostoso. outro mundo, né? Agora, só que isso fica fácil. Não é que é fácil. Quando você tem a identidade, isso fica, teoricamente, mais simples de você colocar em prática. O ponto é... E aí é o ponto onde eu tenho percebido que as pessoas têm tido esse conflito. O quanto que eu conseguiria ser ainda mais efetivo pro reino de Deus se em vez dessas 8 horas eu trancado dentro de um local das quais eu preciso ficar 6 horas produzindo monstruosamente, eu tivesse focando em pregar ou em levar com o meu dom ou fazer uma série de coisas para espalhar essa glória que a gente diz que espalha dentro do trabalho, só que intencionalmente fora dele. Eu vejo muito essa crise hoje. Daí nasce essa ideia, né? Tem muita gente que fala pra mim, eu largo tudo para servir a Deus, ou eu sirvo a Deus com o que eu faço, né? A Júlia, offline, comentou um pouco comigo de uma crise que se instaurou também na tua carreira. Fala um pouquinho, Júlia, como é que foi isso aí? Tô trazendo assim, não sei se você quer abrir assim, publicamente, sim, mas... bom, eu tenho uma rádio web e... Qual que é o nome? Faz o jabá. Aproveita. Rádio Conexão BR. E ano passado eu coordenei um projeto junto com alguns alunos de teatro. E isso aconteceu na minha vida. Tipo, o que fazer para servir a Deus, entendeu? Através daquilo que eu faço. Ficou pensando nisso. Fiquei pensando nisso, porque surgiu um conflito muito grande. Então eu optei, recentemente, tem 2 meses, a rádio está fora do ar. Porque eu quero usar essa rádio como um canal de bênçãos. Então, para que eu consiga atingir as pessoas. Tá. Então, eu parei com as atividades com o pessoal do teatro. Você deu um propósito maior para ela. Você Sim. tirou só do entretenimento para colocar para algo maior. Sim, esse é o objetivo principal. E pensando um pouco no que você falou sobre ganância, a minha profissão, antes de ser o meu ganha-pão, ela tem que ser uma maneira de honrar a Deus. Então eu pensei nisso, preciso honrar a Deus através da minha profissão. E foi por isso que eu parei o projeto lá com os alunos. E em Colossenses, eu estava olhando aqui, Colossenses 3:23, fala assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens. Então eu pensei assim, eu preciso parar de servir aos homens e servir a Deus. Muito legal. É louco isso, tá falando. Vou mandar mais um texto que eu tinha separado, né? João 6:27 fala assim, Jesus falando: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o seu Pai, colocou nela o selo de aprovação, né? Então, Deus tem um outro tipo de comida pra gente lutar por, e Deus tem um outro tipo de tesouro pra gente acumular, né? E essa sacada, ou isso tá no teu coração, na tua alma, e é teu estilo de vida como discípulo de Cristo vivendo em 2016, ou a gente tá perdido mesmo no espírito religioso. Exatamente. Que a nossa religião diária é outra, é o Moloque que tá cobrando de sacrifício não só sua vida, sua família, seu tempo, suas relações, seus dons. Eu tenho um amigo meu que falou assim, cara, meus dons, cara, tudo que Deus derramou em mim, cara, eu tô dedicando 8 horas, 12, 20 horas numa empresa pro cara, meu CEO, ganhar muitos milhões de dólares, e eu continuo ganhando a mesma coisa, e eu me contento com um bônus no final do ano de uns 10 pau a mais, 20 pau a mais, ou uma viagem pra Miami pra gastar o que eu ganhei. Ele falou, cara, isso é surreal, eu tô escravo de um troço todo que me faz viver a minha vida aqui, eu não tenho mais relação, e não tenho amigo. amigo. Diz que isso é normal. Não, eu falo que eu não tenho tempo pra ninguém, não tenho tempo pra Deus, eu não oro mais, não eu não sirvo ninguém, eu não tenho saúde física, emocional. Eu não, cara, você fala pra mim, vamos servir, cara, eu tô cansado de falar, não tenho tempo, tenho que dormir. E cara, pra ir por Orlando, gastar o que eu ganhei e ser escravo de um ano que vem, continuar pagando minha fatura do cartão, cara, onde a gente tá? Ele falou, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Aí o que vem na mente do cara? Vou largar tudo, vou servir a Deus, cara. Largar tudo, essa é a expressão, vou largar tudo. Você que tá ouvindo a gente já falou isso alguma vez. Se você é sério com Deus, cara, vou largar tudo. Já ouvi isso de muita gente. O que é largar tudo? Cara, tem gente que fala assim, bom, tá algumas possibilidades. O Tim Keller, que a gente vai indicar esse livro pra galera ler, que é Fé e Trabalho, né? Como conciliar fé e trabalho. Como integrar fé e trabalho. Tim Keller. Tudo que esse cara escreve é bem legal. Esse cara é um pensador cristão, apologético e tal. Ele é bem bacana. E ele tem umas sacadas assim nesse livro que ele fala, por exemplo, assim, possibilidades de um cristão achar que serve a Deus no trabalho. Então, um diz assim,
servir a Deus no trabalho é promover justiça social no mundo. Então eu uso o meu trabalho e parte do que eu ganho, que nem compra uma refeição aqui, você vai estar doando uma outra para os africanos. É uma ideia, é uma ideia. O cara acha que isso faz diferença e realmente é uma ideia. Outra coisa, não, Deus quer que eu sirva no trabalho sendo o mais honesto possível e evangelizando todos os meus colegas. Então o cara vai lá, distribui livro, bombom, ora com as pessoas, vê alguém sofrendo, fala, quero almoçar com você. Também é uma perspectiva. Nenhuma tá certa e errada, todas são possíveis, né? Aí ele vai falar de outras aqui, não quero monopolizar, mas assim, servir a Deus é executar tudo que eu tenho dando o meu melhor, sabendo que é para Ele. É criar algo belo que expresse a Deus, é fazer da minha profissão algo que inspire pessoas, é exercer minha profissão com o coração agradecido, sem se importar com circunstâncias. Ele fala assim, é fazer aquilo que a gente ama. Alguém fala, não, servir a Deus é fazer o que eu amo, porque eu estou sendo quem eu sou, a melhor versão de Deus de mim mesmo. Sabe essa sacada? Não, é obter o maior lucro possível, para quando eu obter esse lucro possível, maior, eu possa abençoar mais gente. Esse é o cara que fala assim, ó. Já viu? Acho que todo mundo já brincou disso, né, cara? Se eu ganhasse na Mega Sena, que eu faria? Cara, o que eu faria? Aí sempre vem uma sacada assim. Primeiro eu compraria uma casa, sempre. Uma casa, um carro, daria uma casa pro meu pai, pra minha mãe e abriria alguma instituição para ajudar pessoas. Aí você fala assim, quando eu tivesse 40 milhões de reais, a sacada é assim, cara, se você ganhasse 40 milhões, hoje, se você com 100 reais no bolso não ajuda, você não vai ajudar com 40 milhões, cara. Essa sacada, teu coração, o negócio é onde está teu coração, entendeu? Qual ética qual é a ética que você faz a gestão do seu dinheiro hoje, sendo 100 reais ou 10 ou 40 milhões? Onde está teu coração? A pergunta é essa. Se meu coração está do reino e é do rei, acho que a sacada, ela muda toda a minha perspectiva quando eu acordo às 8 da manhã e falo, vou para a glória de Deus, né? Então, é um desafio para você que está ouvindo a gente, mas uma possibilidade de você entender isso. A gente está dando alguns insights aqui. Eu acho que é entender, e eu vou deixar aqui, já é palavras finais ou não, Lucas? Não, ainda não. Tá tranquilo? Então não. Tranquilo não. Tá favorável? Tá tranquilo, mas não tá favorável. Tá, eu vou dizer uma coisa assim, Deus. eu acho que uma sacada pra você pensar favorável. assim, bênção, isso aqui eu falo o tempo todo com a galera aqui na juventude, Não com meus amigos. Bênção não é pra ter. Bênção é pra ser. Isso é uma sacada que me ajuda a lembrar. Cara, eu não sou abençoado para ter bênçãos. Cara, eu tô aqui para ser bênçãos. Em mim, através de mim, serão abençoadas pessoas. Então o que eu recebo na minha mão, meu recurso, minha potencialidade, minhas vagas de trabalho que eu tenho para trabalhar e para exercer, cara, isso tem que ser bênção de algum jeito. Aí eu vou dizer a você que tá ouvindo, se você tá fazendo e construindo o seu reino e vivendo a tua carreira, ou já tá numa crisinha que nem a Júlia, já passou por uma crise, né, como outras pessoas passaram, cara, não volta atrás, entendeu? Entra na crise, entra no furacão e vê o que Deus quer de você. Não volta atrás. Porque se você voltar, cara, eu sei que eu preciso ser tão específico, mas talvez o Moloch já tá assumindo o processo, entendeu o que eu quero dizer? Tipo, não volta atrás, vai pra crise, entende na crise o que Deus quer de você. Quantos amigos meus, cara, de 20 a 35 anos, mais até... Cara, tô mudando de carreira, não quero mais o que dá dinheiro, quero o que me dê sentido, quero aquilo que me faça saber que tô ajudando o mundo em alguma coisa. Se você tá nesse caminho, glória a Deus e acha esse processo, cara. O lucro não vai ser problema, a ansiedade não vai ser problema, Deus vai cuidar de você e eu acho que tem um caminho por aí. Bênção não é para ter, bênção é para ser. Esse é meu conselho inicial, assim, se é que dá para dar conselho, na verdade, né? Sim. Acho que é repartir o que eu tô aprendendo, na verdade. Cara, eu queria... Você falou disso daí, é que assim, ó, a gente fica numa crise aqui para falar no microfone. Eu vou confessar uma parada para vocês aqui. Você fica numa crise para falar no microfone, às vezes é politicamente correto e às vezes você não quer falar algumas coisas que são... Esses dias conversando com um amigo meu, já tive essa conversa com o Tonasso também, eu acho que já tive com o Lucas, que também provavelmente já tenha tido com a Marcele também. Às vezes eu acho que no intuito de falar politicamente correto, a gente açucara muito o processo, entendeu? Porque o Tonasso disse assim, ó, cara, se você for realmente muito sincero com a imagem que você tem de Deus, com o que você conheceu de quem Deus é, a sua carreira não pode ser sua prioridade. Foi a frase do Tonasso. E aí eu fico pensando aqui, cara. Quando ela foi feita pra si, né? Exatamente. Uma carreira... Se a gente parar pra pensar assim, ó, que a gente entendeu que a gente é parte da família de Deus, a gente entendeu que é filho de Deus, a gente entendeu que Deus manifesta o seu milagre através da nossa mão aqui na terra, que as pessoas são curadas através de nós, espíritos são expulsos, espíritos maus são expulsos através de nós, que a bênção é em nós e a gente pode
transferir essa bênção para a vida das pessoas através daquilo que Deus depositou na nossa vida. Se Deus é tudo isso mesmo, se Ele é o Criador de todas as coisas, se Ele é o Deus que encarnou, que morreu por nós para que a gente pudesse viver eternamente, se Deus é tudo isso mesmo, cara, que outra prioridade a gente deveria ter, entendeu? E aí, quando eu falo de prioridade, eu falo de ocupação de tempo mesmo, mas literalmente. Se essa história da redenção é verdade, se é o que mais verdade, deveria ocupar minha mente, né? Cara, deveria me ocupar a mente o tempo todo, sabe? E a minha mão, o meu esforço. E, cara, a gente entra num conflito sempre aqui. Acho que 2 semanas atrás, conversando isso com o Lucas, e a gente entrou num conflito monstro. Porque sempre, na real, sempre é açucarar, entendeu? É que a gente quer o melhor da terra. A gente quer e fazer o melhor sempre de Deus. A A gente quer flertar com os dois mundos, né? E tem 2 coisas que tá alinhado a isso que eu tô falando, que pra mim pega muito, que a gente já citou aquela... Acho que, se eu não me engano, foi lá no Cristão na internet, alguma coisa assim, que a gente falou algo desse tipo, mas eu fico me perguntando, baseado naquela parábola do servo bom e fiel. Quando Jesus voltar, cara, eu quero ser encontrado fazendo o quê? Porque eu sei que não tem a ver com salvação. Não é o lance da salvação, mas é o lance de tipo assim... Cara, qual vai ser a sua prioridade? Quando ele voltar, vai se materializar tudo aquilo que a gente conhece espiritualmente, vai se materializar fisicamente, porque todo olho vai poder ver, entendeu? Então, mas Jesus vai estar voltando e eu vou estar fazendo o que naquele momento? Tipo, eu vou estar lutando pra bater minha meta e ganhar o bônus e ir pra Orlando torrar tudo. E eu vou estar talvez em Orlando torrando tudo. Ou eu vou estar... Vivendo como alguém salvo. Vivendo como alguém salvo. Salvo não somente da morte eterna, salvo não somente do medo de morrer, mas salvo dessa mente perversa que a humanidade desenvolveu. E aí, por último, eu penso assim, ó. Aí você vê a gente falando isso e talvez vocês questionem agora. Tipo, cara, vou largar tudo, igual o Tonás falou. Talvez você já tenha pensado isso em algum momento. Cara, vou largar tudo e vou entrar de cabeça nesse negócio de reino de Deus e tal. Cara, não faça isso. Não faça isso. Se a motivação do teu coração for resolver um problema de frustração que você tem no trabalho. Em nome de Jesus, não faça isso. Porque daí você vai estar tomando uma decisão com a motivação errada. Baseado numa carência. Baseado numa carência sua, no medo. Isso, cara, vai te trazer muitos malefícios, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo tem seu tempo. Eu acho que se você buscar refletir muito sobre o reino de Deus e isso ocupar a sua mente, buscar refletir na sua identidade, é muito provável que você tome decisões a respeito disso, decisões de vida. Mas, cara, se você está prestes a tomar uma decisão, se você está próximo a tomar uma decisão, se isso já passou pela sua cabeça, não faça isso, em nome de Jesus, para resolver uma frustração sua aí, uma carência sua, entendeu? Faça isso quando você entender definitivamente quem você é e por que você está aqui. Aí, se você se sentir seguro nesse sentido, eu acho que vale a pena você tomar uma decisão como essa. Né? Tem que estar alinhado. Marcelo. Não, eu queria comentar rapidinho, linkando com isso que o Rodrigo falou e com uma pergunta sua que você falou. E agora, o que eu faço? Eu quero largar tudo, eu quero entrar de cabeça e contar um pouco uma experiência que eu vivi dentro da minha casa. O meu marido, o ano passado, ele passou por esse conflito e ele é empresário e ele falou, eu quero largar tudo e eu quero viver só missão e eu vou deixar. E toda vez que ele tomava essa decisão mesmo, encarado, e estava meio desiludido também com o trabalho, existia uma carência ali de eu não quero mais fazer isso, ele tomava essa decisão, acontecia alguma crise ali no trabalho que precisava que ele emergisse mais no trabalho ainda do que ele estava emergindo. E aí a gente conversando bastante, eu falei para ele, talvez não seja o caso de você entender que o teu trabalho está servindo a Deus e que você está servindo pessoas porque você é uma pessoa que tem os seus valores muito claros e isso fica muito visível no seu trabalho, na forma como você apresenta os produtos do seu trabalho, na forma como você trata as pessoas, nas suas interações. E ele começou a observar e começou a receber muito feedback exatamente disso. De como o trabalho dele estava fazendo diferença nas pessoas, a postura dele fazendo diferença para os clientes. E foi meio que trouxe uma calma, uma paz para o coração dele. E eu falei para ele, talvez a decisão não tenha que ser tão radical, mas talvez administrar o tempo de uma outra maneira. Você não precisa abandonar completamente o seu trabalho, mas você talvez possa administrar o trabalho de uma maneira em que você tenha um pouco mais de tempo livre para se dedicar a outras
trabalhos mesmo do reino de Deus que você tem no coração o desejo de executar, que sejam diretamente mesmo do reino de Deus, e conseguir gerir, porque o que você faz também tem tido relevância, tem obtido contato com pessoas ali que talvez de outra forma não conhecessem o reino de Deus, não fosse apresentado para ela de outra maneira. Então eu acho que talvez essa ansiedade ela pode ser trabalhada se a gente analisar, porque às vezes a gente tem a tendência muito de querer romper, porque vem essa crise mesmo, e querer abandonar, e talvez não seja exatamente isso que Deus esteja comunicando a você. Perfeito. Você vai falar, Júlia, alguma coisa? Pode ir, eu por penso favor. que todo cristão ele tem uma missão oculta para realizar atrás daquilo que ele faz. Por exemplo, se você é professor, você é um missionário, um estudante, você é missionário. A gente sempre tem algo a fazer além daquilo. Então eu penso que eu, Júlia, eu sou uma missionária com um disfarce de radialista. E você Legal. é uma missionária com um disfarce de coach. Se cada um pensar dessa maneira, a gente consegue... Perfeito. Quer que ideia assim, minha vocação... Faz muito sentido Qual é a isso. sua vocação? Eu sou discípulo, eu estou em missão na Terra, Fazendo pro reino isso de Deus. agora. Só que eu faço... Como você é discípula? Eu sou discípula sendo radialista. Isso. Eu sou discípula, né? Sendo Essa é a ideia. jornalista. Exatamente. Uma vez perguntaram assim, como é que eu faço, né? Eu sou dentista, como é que eu faço isso pra glória de Deus? Eu dou livrinho no trabalho sobre Deus, oro com os pacientes pra acalmar a dor e a ansiedade deles. Não, cara. Às vezes faço um trabalho justo, digno, pontual, cobre certo. Eu citei no podcast da simplicidade de uma empresa que tem valores do reino. Cara, a gente tem compromisso com transparência, compromisso com mostrar para o nosso cliente o que ele está pagando, em criar um bem comum na empresa, cuidar da família do nosso parceiro, que eles chamam, né? E também fazer diferença na comunidade onde eu tô. Há muitas possibilidades, né, de você trabalhar a tua carreira para Deus. Eu acho que uma das sacadas que me vem ao coração, talvez para ir caminhando aí para os finalmente, é que eu diria para você assim, cara, coloca Deus no começo, entendeu? E não no fim. Que a gente gosta de colocar Deus no fim das coisas, né? A ideia de que, cara, Deus me colocou aqui para eu sobreviver, para eu ser feliz. Então, eu vou fazer tudo que eu puder fazer, que eu acho que tá na vontade dele, e no final acho que ele vai me recompensar por esse processo que eu vivi. Cara, coloca Deus no começo, entendeu? Tipo, inverte essa lógica, fala assim, tá, pra que eu tô aqui? Né? Da onde parte o meu estilo de vida? Quando eu for fazer minha planilhazinha financeira e falar qual vai ser meu estilo de vida, pelo que eu vou lutar, Deus no começo. Não é Deus abençoe os meus planos, é Deus, qual é o teu plano? Então essa lógica ajuda você, por exemplo, a negar sim uma hora extra. Fala, cara, eu não vou ficar a vida inteira na hora extra. Mas por quê? Porque eu tenho saúde a cuidar, tenho família para estar, tenho um reino para continuar construindo. Eu não vou dedicar minha vida só para ganhar um pouco a mais, porque o meu estilo de vida foi definido por Deus, pelos critérios do reino. Percebe? Deus não está no fim do processo, Ele está no começo. Isso, um japa, o nosso amigo de Santo André, um dia ele falou uma coisa na frente de uma galera de jovens, assim, ele falou assim, a empresa me ofereceu um MBA. Aí eu pensei assim, parece até uma anedota da administração, ele falou assim, eu pensei assim, pra que eu quero MBA? Aí alguém poderia falar, cara, pra você ganhar mais. Aí ele, pra que eu vou ganhar mais? E, cara, pra você poder, sei lá, ajudar mais pessoas e tal. Não, cara, mas já dá pra ajudar bastante, já. Se eu ajudar com o que eu posso, se eu começar a ajudar com o que eu gosto, já dá pra ajudar muito. Então, cara, ele falou, pra que eu queria aquele negócio? Ia roubar meu tempo, eu ia ter que ficar viajando, longe dos meus amigos, da minha família, da minha comunidade, que eu tava construindo algo. Eu falei, cara, não é meu momento, entendeu? Aí alguém fala assim, não, então você não quer ter sucesso, cristão, então não tá fazendo voto de pobreza. Ele falou, não, cara, pelo contrário. Eu acho que dentro do que Deus discerniu pra mim, veja, Deus é o meu começo, dentro do que eu discerni de Deus, na verdade, eu achei que não era o momento, cara. E que eu estaria dando mais glória a Deus, negando do que aceitando. Pra um outro, vai ser aceitando. Porque talvez Deus vai te usar como um José mesmo, cara, que vai subir, entendeu? Que vai estar lá no meio do você vai crescer. Quanto mais você crescer e mais doutorado você fizer, mais você vai tocar o coração de pessoas que ninguém chega lá. Sim. Então Deus vai usar José, Daniels, que vão lá, ou Daniéis, aí já não sei. Enfim, que vão lá pra corte e são os caras mais reconhecidos do reinado, e vai usar Pedros, que ao invés de pescar peixe, vai pescar gente. Exato. Entendeu? Gente simples. Então, qual é o plano que Deus tem pra você? Essa sacada. Deus não tá no fim da sua caminhada para abençoar os teus começos, mas Ele tá no começo para levar ao fim que Ele deseja. Eu acho que quando um filho de Deus se coloca intencionalmente, seja onde ele estiver, o Espírito Santo vai estabelecer conexões e as formas dele estar ali representando e executando o trabalho do reino mesmo de Deus, além daquilo que ele faz profissionalmente.
de maneira intencional mesmo, a transformar a vida das pessoas. E eu acho que isso é o que tem que trazer mais paz no nosso coração. Muita gente fala pra mim assim, mas você é pastor, é fácil falar isso, porque você trabalha com espiritualidade das pessoas e tal. Eu falo, cara, eu poderia transformar o ministério numa carreira facilmente. Sim. E viver pra mim, entendeu? Mas não é por dinheiro, talvez por a sua estrutura ser representativa e não uma estrutura que, enfim, o pastor tem acesso a... todo mundo ganha igual, por exemplo. Você não teria por dinheiro, não, mas por status talvez, entendeu? Por um plano pessoal de vida, por autorrealização. Então percebe, a gente corre risco de estar trabalhando com ONG para a própria glória. Sim. De estar envolvido no meio de um processo dizendo que, eu vivo para os outros, porque aqui meu restaurante, tudo que eu faço, parte do lucro eu dou para crianças e tal, mas é pro teu sucesso, porque quanto mais gente vier por essa bandeira que eu coloquei, mais eu vou ter lucro pessoal para poder ir para a Europa. Eu tô brincando com esse sonho americano de vida, mas enfim, temos que tomar cuidado com o coração, entendeu? Onde está o coração? Acho que uma sacada legal bíblica que eu deixaria aqui como palavra final é Moisés. Sempre uso Moisés nessa referência. Deus chega para Moisés e faz a pergunta fatídica, né? O que você tem na sua mão? Deus quer usar Moisés. Na verdade, Deus tem um plano eterno traçado. Eterno mesmo, porque na eternidade ele sonhou seus filhos, sonhou uma família reunida, falou, Jesus, o Cordeiro de Deus já morreu antes da fundação do mundo, você vai ter que encarnar para salvar esse povo. É um plano eterno. Ele já viu a eternidade lá na frente, na outra ponta, ou seja, se é que existe ponta, ele olhou e falou, eu já vi essa família vivendo comigo, então eu tenho um plano eterno, eu estou traçando esse plano. Ouvi o clamor do meu povo, cara. Ouvi o clamor do meu povo que está escravo lá. Quero um instrumento humano para ser usado. Deus está vendo um plano eterno. Aí ele chega para Moisés e fala, o que você tem na mão? Aí, cara, Moisés primeiro que dá várias desculpas, né? Ele fala, cara, não sei falar, porque eu... E Deus vai respondendo, não, eu sou contigo, eu vou, fica tranquilo, eu vou falar no seu lugar, é o meu poder que vai. E Moisés fala, cara, manda outro, pelo amor de Deus, parece a gente vivendo hoje, né? Eu não quero assumir esse compromisso contigo. Aí Deus fala, o que você tem na mão? E aí eu ouvi o pastor Rick Warren falando sobre isso. Ele fala 3 coisas que significam o cajado. Moisés mostra o cajado, e aí Deus fala, joga no chão o cajado. E aí o cajado se transforma numa cobra, ou seja, de algo ordinário, simples, Deus faz algo extraordinário. Aquele cajado na mão de Moisés era só um cajado que batia em ovelha, e malemar nos lobinhos e tudo bem. E apoiava a perninha dele para andar nas dunas. Na mão de Deus, cara, abriu o mar vermelho, tirou água de pedra. Então assim, aí ele fala que significa 3 coisas. A primeira, a identidade de Moisés, ele era um pastor. Então o seu cajado que está na sua mão é a sua identidade, você é um pastor. Segundo, os recursos que ele tinha, porque tudo que ele podia fazer e ter da terra de recursos vinha daquele trabalho que estava na mão dele, que era o cajado. Então, e a influência de Moisés, que era até onde ele podia ir com aquele cajado. Bom, eu influencio as minhas ovelhas aqui, então sua identidade, seus recursos e sua influência. E aí Deus falou assim, joga isso no chão. Quer dizer, dá na minha mão, porque eu vou fazer da sua identidade, dos seus recursos, da sua influência algo extraordinário. Acho que é uma sacada pra gente pensar. Se Deus olhar pra você hoje, quando você ouvir esse podcast, e falar, cara, o que você que tá ouvindo a gente tem na mão? O que eu te dei? Quais são os seus potenciais, suas paixões, na verdade? A gente tem na mesa aqui várias paixões diferentes, né? Várias paixões que se complementam no corpo de Cristo. Cara, o que você tem na mão? Então, entre outras palavras, jogue isso ao chão, rende a Deus, porque Ele vai transformar algo que é simples e ordinário e limitadíssimo na tua mão em 80 anos de vida para algo que vai escrever uma história eterna na mão dele, extraordinariamente falando, mexendo com a sua identidade, com seus recursos e com a sua influência. Eu acho que é uma sacada legal pra gente pensar sobre deixar uma pergunta, né? O que eu tenho na mão? Palavras finais. Rodrigo, alguma coisa? Cara, eu só queria dizer o seguinte, que a gente pode olhar para a história de Davi, de Daniel, de José, todos eles, Paulo mesmo, né? Todos eles tinham ocupações, cara. O cara, Paulo mesmo fazia tendas lá para poder. E ele mesmo dizia, tô fazendo tendas, né, para que vocês vejam, para eu não tornar me tornar um encosto financeiramente falando para vocês, né? E então de alguma forma havia uma provisão ali, seja pescando, seja reinando, seja dirigindo, administrando um estado, um lugar. Então sempre há ocupação. Você percebe que na Bíblia historicamente sempre há. Mas há um chamado, cara, pra gente viver a vida de Cristo, né? E a gente viver a vida de Cristo significa ser oferta, o sacrifício e a entrega sempre na vida do outro, né? Então, cara,
Você que está sendo sincero em ouvir esses podcasts, em conhecer mais de Deus, em saber mais quem Deus é, quem nós somos nele. Você vai chegar, em algum momento da sua vida, você vai chegar a decisões que você vai ter que tomar a respeito disso, de como você ocupa seu tempo, como você administra seu tempo. Que Jesus está voltando, cara, e a gente tem o nosso tempo de vida que é muito curto pra gente gastar com a gente mesmo, cara. Então, seja em qual posição Deus te colocou, cara, seja em qual vocação, seja em qual atividade Deus te colocou, faça isso para a honra e glória de Deus, até que Deus te chame, ou até que você responda ao chamado que Deus te fez, para você segui-lo de verdade e fazer disso a prioridade da sua vida. Legal. O fato de beneficiar pessoas, né? Se fizer isso, certamente vai estar cumprindo o que o reino de Deus prega para esse mundo, né? Que assim seja. Júlia. Bom, Paulo fala em Filipenses 2,15 que cada um de nós fomos colocados no mundo para resplandecer a glória de Cristo no meio de uma geração corrompida. Ou seja, em Cristo existe convergência. Por isso, tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10. Ou seja, se vem dele, que seja para ele e por ele. Amém. Marcele? Nossa, já falaram tudo. Eu vou colocar aqui uma situação que me faz pensar que a gente não tem que andar nessa cultura que nos empurra para essa loucura insana de consumismo, e às vezes por conta disso que a sociedade nos impõe como padrão, a gente vive nessa loucura acelerada em busca do dinheiro e tal. Então a gente não tem que realmente se conformar com a norma desse século. Se a gente olha para a vida de Cristo é uma vida de simplicidade. Talvez a gente tenha que rever esses conceitos para poder viver o reino de Deus de forma mais plena. De não estar tão dedicado a essa loucura insana pelo ter, pelo sustentar, e confiar que realmente Deus está no controle da nossa vida, Ele que nos sustenta, Ele que provê todos os meios, e que a gente pode sim ter uma vida mais simples do que a que o mundo coloca pra gente. Amém. Legal. Nossa. Falei que não ia falar mais nada, menti. Não, só lembrei de uma coisa, essa ideia do plano eterno de Deus, né? A gente vive achando que os lucros da vida tem a ver com o nosso plano. Deus está no fim para cumprir os nossos planos, né? E essa ideia de inverter, deixar minha carreira, minha vida entrar no plano eterno dele. Eu vi o Rodolfo, que era ex-Raimundos, né, falando sobre isso. Ele falou, cara, deixa Jesus entrar na sua vida e bagunçar seu mundo, colocar seu mundo de cabeça para baixo, de ponta cabeça. Aí ele vai falar, aí você vai descobrir que na verdade o que está de ponta cabeça é o mundo que você vive. Ele vai na verdade acertar o teu mundo. E aí essa ideia de subversão de quem está com Cristo é muito forte, né? Paulo sentiu isso na pele, e citando mesmo o Paulo que você citou, Júlia, em Filipenses, ele vai dizer o seguinte, cara, o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Aí ele fala assim, mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento que eu tenho de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por ele eu perdi todas as coisas e considero tudo como esterco para poder ganhar Cristo. Então assim, isso aqui é o sentimento de alguém que entendeu quem é, para que serve os seus recursos, para que serve a sua influência. O cara fala, cara, o que eu achava carreira, que era lucro, cara, agora é perda. Perda de vida, perda de tempo. Esterco. É esterco. Essa é real. Ele fala essa palavra. E a palavra no grego é mais forte ainda, que eu não vou poder falar aqui, senão vai ficar pi, né? Então assim, Rodrigo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Enfim, a palavra é forte. Sem açucarar, né? Não, é mais forte. Mas enfim... mais forte? A palavra é mais forte. Não, é que ele quer dizer literalmente isso. É aquilo que é desprezível, né? Então, acho que esse sentimento é muito legal. A gente pensar nisso. Cara, que Cristo entre na minha vida, e eu falo por mim, é minha oração, que seja a tua também nesse final de podcast. Cara, e me ensine o que é lucro pra mim seja perda. Pra que ele seja, assim, comparado a ele, eu não queira nada mais do que fazer a vontade dele, me envolver no plano eterno dele, com quem eu sou, com o que eu tenho na mão. E que assim seja, sempre. Gente, obrigado. Obrigado por terem compartilhado mais esses momentos com a gente. Pra você que escuta, se ficou alguma... Não, só desculpa pelo Rodrigo mesmo, por esse finalzinho aí. Valeu, mal aí mesmo. Mas não esquece de mandar o seu e-mail pra gente, se você quiser, podcastmetanoia@gmail.com. E como eu sempre faço esse convite no final, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam também expandir a mente. Semana que vem a gente volta com mais podcast Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.